O universo segundo a Bíblia. Olá, graça e a paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Eu me chamo Lisage. Ainda não é inscrito? Clique em se inscrever. Nos ajuda a estar conosco nesse conteúdo simples, mas que pode abençoar a sua vida, trazer um pouco de conhecimento. E nesse vídeo eu quero trazer como a Bíblia, de uma forma, lógico, bem resumida, porque é um tema bastante vasto aí, né, e gera algumas polêmicas, mas que as Escrituras mostram assim como é o universo, as camadas, as dimensões, a criação de Deus, né, sobre todas as coisas com a sua palavra. Convido você a acompanhar comigo o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então veja só, os mundos. Às vezes, olhando assim rápido, pode até trazer uma ideia de, eita, existem outros mundos, né? Ou outros planetas, mas não é isso que as Escrituras diz. Embora algumas traduções falem a palavra universo, traduções mais recentes, né? Mas aqui o contexto de mundos no plural é mais fiel aos originais, né? Quando fazemos o estudo, todas as questões que envolvem a Terra, o céu e as camadas baixas da Terra, vemos que é plural, são 7 camadas. Mais uma vez o número 7, né, aparecendo, né, na criação e em todas as coisas que Deus fez. E existem 7 camadas. Existem 3 céus que a Bíblia nos mostra, nos dá essa indicação, né, que o apóstolo Paulo teve esta visão, né, como é bem conhecido nosso lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Então é porque tem o segundo e, obviamente, o primeiro, qual é esse que vemos, céu limite, esse primeiro céu, esse céu que começa aqui da Terra, essa protosfera, que vai até o final da ionosfera, como a ciência diz, que entendemos pela Bíblia, que é o final do firmamento, o final da cúpula, fronteira entre o final do primeiro para o segundo céu, que é o céu das estrelas, dos astros, dos anjos, das constelações, né? E que existem águas de forma incalculável, inimaginável. Somente nosso Pai, o Criador de todas as coisas, sabe não só as extensões, os limites do segundo céu, como de toda a terra, né? E entendemos que existem 3 céus. Esse primeiro que vemos, essa atmosfera, a qual ela é o habitat até um certo limite das aves, e no mundo espiritual, as potestades e principados do ar, os demônios, a qual eles operam neste primeiro céu, né? Por isso também a palavra diz que algumas coisas que não vemos, porque existem, além dos limites do homem, né? Existem as outras camadas, o mundo espiritual, e que nesse primeiro céu há batalhas, né? Há guerras constantemente entre demônios, entre anjos, que quem estuda angiologia sabe que tem anjos a serviço do reino de Deus, a serviço do Senhor, em determinadas partes, de acordo com o seu princípio, o seu propósito. Então, existem 3 céus. Esse primeiro que vemos, né, esse azul, né, a luz do sol traz com a matéria, faz com que venhamos ter, né, a visão das coisas. Não é à toa que é azul, né, porque como diz Salmo 148, versículo 4, né, louvai, céu dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Quando Deus fez a terra, né, no segundo dia ali fazendo o firmamento, haja um firmamento no meio das águas, né? Deus criou esse firmamento com o poder da sua palavra no meio das águas. Esse firmamento sobe, que passou a subir as águas de cima e ajuntou-se às águas de baixo. Depois suba a terra seca. Então existe águas acima do primeiro céu, que é o firmamento. E nessa imensidão desse vasto e incalculável
imensurável céu, ou céus, esse segundo céu, né? Tem toda a questão que envolve não somente os astros, as estrelas, os anjos, como também, de certa forma, a cidade, a preparação de Sião, a cidade de Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 23, traz uma passagem bem intrigante. Provavelmente Paulo, não sabemos, né? Que diz que agora vocês, né? Falando ali para os irmãos, conquistaram a Sião, a pátria celestial, a Assembleia Universal. Aqueles que passaram, né, dessa vida em Cristo já estão com o Senhor, sendo aperfeiçoados para que na volta de Cristo, né, venha recebermos os corpos glorificados e teremos um corpo pleno após a volta de Cristo, né? Então a terra no meio desses 3 primeiros céus, o terceiro céu da glória, do trono de Deus, né? O segundo céu das estrelas, dos anjos, dos astros, e abaixo da terra se encontra a primeira Hades, o inferno, né? Sheol em hebraico, Hades em grego, que a palavra inferno veio ser uma tradução do latim, né, por Jerônimo, que acabou trazendo alguns equívocos, porque acabou sendo a palavra inferno sendo usada para Tártaro, para Hades, para inferno em geral, para abismo, mas que quando estudamos, vemos o contexto, entendemos que existe o mundo dos mortos, existe o abismo, de uma forma mais abaixo, como um segundo plano, porque é uma prisão onde se encontra anjos caídos que em algum determinado momento na eternidade, ou por eles ser uma outra classe de anjos, por eles terem se rebelado em algum outro momento sem ter sido propriamente na primeira rebelião de Satanás, eles estão aprisionados e serão alguns deles soltos no período final da grande tribulação. Então existe o mundo dos mortos, que é conhecido também como inferno, mas existe o abismo, o Tártaro, que é a segunda camada no meio dessas 3 abaixo. E o final de tudo, o lago de fogo, onde será lançado a morte e o inferno, anjos, Satanás e os ímpios. Como até umas questões do lado do pessoal de algumas seitas, algumas religiões ocultistas, né? Existem umas frases que eles dizem a mesma coisa que há embaixo, há em cima. Isso já nos faz entender que existem 3 céus, 3 mundos, como existem 3 mundos abaixo. Quando entendemos a cosmologia certa, nos ajuda bastante, porque faz mais sentido em uma dimensão de forma imensurável, que é transcendente ao nosso limite humano, ao contrário do que essa cosmologia padrão que nos ensina, que existe um limite, né? O globo da Terra teria um limite e depois disso um espaço sem limites. Quebra muitas coisas do que a Bíblia nos mostra, porque existem camadas abaixo, numa Terra que somente Deus sabe suas dimensões, os seus limites e extremos, e que nessas camadas Deus fez leis, existem habitats para cada uma desses seres criados. Então são 3 céus, a Terra no meio e as 3 camadas baixas da Terra. Nessa segunda camada, do Tártaro, você pode ver que o livro de Judas, né, no seu único capítulo, no versículo 6, vou colocar aqui na tela o versículo que ele especifica, né, aqueles que se rebelaram contra o seu estado natural, seu propósito, e 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, semelhantemente, né, aqueles espíritos. Então, assim, quando paramos para pensar, vemos que na onisciência de Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas e ele sabe antecipadamente de todas as coisas. E na criação, quando ele fez todas as coisas, ele fez um reservatório, um local para jogar o lixo. Não que Deus quisesse que as coisas acontecessem de errado ou
alguma coisa assim. Mas Deus fez tudo perfeito, tanto o homem como anjos com livre-arbítrio, seres viventes dotados de consciência, de faculdades próprias, espírito. E quando entendemos isso e passamos a usar um pouco o raciocínio, que existem leis, né? Existem legislações, quem anda corretamente vai viver normalmente, sem nenhum problema. Mas quando há uma transgressão da lei, a pessoa é punida e tem o que? O destino dele para pagar, né? Pagar diante dos homens, que é a prisão. Assim Deus fez tudo perfeito, sabendo de todas as coisas. Haveria uma necessidade, um local para que pudesse ir aqueles ao qual viesse transgredir. Então ficou sendo um destino que não porque Deus quisesse, mas porque precisasse, foi necessário. E entendemos como é, basicamente aqui nesse vídeo que eu quero passar para os irmãos, o universo que as Escrituras nos mostram, né, imensuráveis às medições e compreensões humanas, a Terra no meio, onde haverá essa seleção, né, o período de teste para alguns, onde haverá, né, esse tempo cronos, que é o tempo que cabe a nós, os seres humanos, né, passar por ele. Nos demais mundos, né, são outros tempos que transcendem qualquer tempo, vai haver esta seleção, né? Esses são os mundos, essas são as camadas, e que cada uma delas podemos aí explorar belos e magníficos estudos, né, que as escrituras e um pouco também de ciência verdadeira podemos trazer em eventuais oportunidades, né? Meu irmão, você possa meditar nessas palavras, entender que as escrituras nos mostram um mundo, uma terra, uma forma de universo que faz sentido com todas as coisas, né? Que as extensões e os seus limites fiquem só dentro do campo da soberania de Deus, e não essa que sabemos que não tem limites, que é pregada por teorias e muitas teorias, né? Que nada ou quase nada é comprovado empiricamente e que faz com que quebre o sentido das coisas criadas por Deus, né? Mas que faz todo sentido quando entendemos de forma fiel e honesta a palavra de Deus, que ela é digna de toda aceitação e de toda confiança. Fica na paz, até o próximo vídeo. Shalom.